Salve, salve terceirão! Tudo bem com vocês? Professor Wagner, mais uma aula de filosofia para o Colégio Andrade. Terceiro ano, nessa aula de filosofia, peço para vocês sintonizarem lá na página 32, onde nós iremos abordar nessa aula esse grande clássico da filosofia, filósofo contratualista chamado Jean-Jacques Rousseau, mais conhecido como Rousseau. Então convido vocês a fazer esse percurso comigo. Vamos lá? Bom, Jean-Jacques Rousseau viveu na modernidade, inclusive foi um dos grandes filósofos que protagonizaram o iluminismo, esse movimento que teve o seu ápice na Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Rousseau, como eu disse anteriormente, ele é considerado um filósofo contratualista. Então, o que significa isso, né? Para esses pensadores, chamados contratualistas, como Thomas Hobbes, John Locke e o Rousseau, que formam esse tripé, a sociedade ela foi formada, ela foi constituída graças a um contrato que foi feito. Então, eles têm essa visão, né, de que a sociedade que nós conhecemos hoje, com normas, regras, com uma disciplina, com sanções, punições para quem desobedecer às regras, ela foi criada a partir de um pacto, de um contrato. Então, eles concebem a ideia de um estágio pré-social, que eles chamam de estado de natureza, e o estado civil, a partir desse contrato que foi feito. Por isso que ele é considerado um filósofo contratualista. E ele é também um justnaturalista, porque concebe que o ser humano nasce com alguns direitos naturais, como o direito à vida, o direito à dignidade e o direito à propriedade. A principal obra de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, é uma obra chamada O Contrato Social, de 1762. Então, uma das frases célebres dessa obra, muito conhecida, de Rousseau: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, Rousseau tem essa visão, de que o ser humano tem uma essência boa, que as crianças elas nascem com uma essência filosófica, inclusive, são os grandes perguntadores, questionadores, estão sempre se espantando com a realidade, seja de uma forma bonita, uma forma maravilhosa, ou de uma forma aterrorizante também, mas sempre são filósofos. E a criança, ela nasce sem preconceitos, sem uma visão de mundo deturpada, não violenta, mas conforme ela vai convivendo com os adultos, com uma sociedade muitas vezes doentia, ela acaba se contaminando e se tornando muitas vezes um ser humano, uma pessoa que reproduz preconceitos, uma pessoa violenta, uma pessoa que não tem educação, que não tem um sentimento humanista pelo próximo. Então Rousseau é um questionador nesse sentido, nessa obra O Contrato Social. Então ele vai dizer que o homem nasce livre, porque ele é um justnaturalista, então o direito natural do homem é o direito à liberdade, mas por causa de uma sociedade corrompida, muitas vezes ele se encontra acorrentado por toda parte. Ele está se referindo à sociedade francesa, que antes da Revolução é uma sociedade tomada pelas injustiças sociais. Porque você tem lá o primeiro e o segundo estado, que é a igreja e a nobreza, a burguesia, ou melhor, a nobreza, ligada à questão do rei, a sua família, e o terceiro estado, que é a burguesia, que na época era uma classe discriminada, que não tinha vez nem voz nos governos. E a Revolução Francesa faz justamente a burguesia ascender a ponto de assumir um protagonismo naquela sociedade. Então ele critica, na sua obra, a sociedade da sua época, onde existem regras injustas na visão dele, regras excessivas
que não tem muito sentido. Então a sociedade entrou num grau de anomia, porque os burgueses se viam extremamente explorados por pagar uma excessiva carga de impostos para manter o privilégio de um pequeno grupo, que era o grupo clerical e o grupo da família real e de todos os funcionários do palácio. Então é possível, na visão de Rousseau, que a humanidade já tenha vivido modelos de sociedades próximos da ideal. Então para ele o modelo de sociedade ideal é o modelo da Roma republicana, a Roma antiga. Então ele tem essa visão, né, de que nessa época, na época onde os valores antropocêntricos, né, do homem no centro, os valores humanistas, eram colocados acima dos interesses individuais, dos interesses da igreja. Então ele é um crítico nesse sentido. Então qual que é o ideal de uma sociedade na visão do Rousseau? Uma sociedade que pensa no bem comum, é uma sociedade que não é individualista, que deixa um pouco essa questão individual. É um grande desafio isso. Mas na visão de Rousseau, né, na República Romana se fazia isso. Se colocava os interesses da polis, os interesses daquela república, né, da administração da coisa pública, acima dos interesses individualistas. E como se faz isso? Como se pensar mais no bem comum? Como se alcançar uma sociedade justa, uma sociedade onde os direitos sejam iguais para todos? Porque esse foi um dos grandes sonhos da Revolução Francesa, né? Além da liberdade, além da fraternidade, a igualdade. A igualdade entre os estados, né? O estado clerical, o estado da nobreza e o estado burguês. Então, como alcançar isso? Com segurança, que foi a base da Revolução Francesa. Como transformar esse indivíduo? Na visão de Rousseau, a resposta está na educação. Ele escreveu uma obra específica sobre isso. Emílio ou da Educação. Ele fala que a educação tem um papel fundamental na vida da pessoa, na vida do indivíduo. Porque é na escola que ele vai aprender a socializar, aprender a ver que o direito dele vai até o momento que ele fere o direito do outro, ele tem os seus deveres. Então a educação é fundamental, que começa em casa, claro, mas que a extensão dessa educação é com a socialização secundária que acontece na escola. Então isso vai refletir diretamente nos governos. Quem é o soberano para Rousseau? Para Thomas Hobbes era o rei, porque ele era um defensor do absolutismo monárquico. Já para Rousseau, a soberania está justamente no povo, nas pessoas. Porque as pessoas que legitimam o poder. Não é o governo, não é o povo que tem que ter medo do seu governo. É o governo que tem que ter medo do povo. Essa é uma máxima na visão de Jean-Jacques Rousseau. Então a soberania para ele é essa vontade geral. A política pertence ao conjunto dos membros da sociedade. Então os primórdios da nova democracia está em Rousseau. Tá? Um novo modelo de república que tem em vista o bem comum, o respeito a todas as pessoas. E não uma naturalidade que exclui, que discrimina grupos. O homem é bom, mas o ideal da sociedade de Rousseau não acontece naturalmente. É preciso educação. Ele fala, o homem nasce bom, sim, mas para que ele não degenere, é muito importante, é fundamental o papel da educação. Por isso que para ele, mesmo o homem nascendo bom, ele não pode permanecer no estado de natureza. Tem que o pacto social, né, esse contrato social, na visão de Rousseau, é um mal necessário, para que o homem não degenere na sua natureza. Então o papel da educação é um papel fundamental de formar a vontade geral do indivíduo, transformando-o em cidadão de fato, e não aquele que vai ficar, né, numa condição pré-social que seria do estado de natureza. E aí eu encerro, tá, essa nossa videoaula, terceirão, citando aqui o conjunto das obras de Rousseau, elencando para vocês, né? Então a principal delas
é o contrato social, mas não podemos deixar de mencionar outras que aparecem em Enem, no vestibular. Então vou tecer um comentário rápido aqui, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que é uma obra, né, onde ele vai dizer que onde começa a desigualdade? Quando um ser humano cerca um terreno, vai dizer isto é meu, e encontra pessoas suficientemente tolas para acreditar naquilo. A origem da propriedade privada, na visão de Rousseau, é isso. A desigualdade começa aí. O planeta Terra, né, na visão dele, foi feito por Deus. Os seres humanos são filhos de Deus e todos têm que ter o seu espaço, merecem o seu espaço. Não, ele não pode tolerar que um ser humano cerque um terreno ou vários terrenos e impeça que outros também gozem desse mesmo privilégio. Porque ele não pode aceitar o autoritarismo. Então, Emílio, ou Da Educação, é uma outra obra onde ele especificamente, né, descreve, valoriza a educação como aquela que vai contribuir para esse cidadão de fato, que vai refletir no governo, na vontade geral, do contrato social, que foi uma das que a gente mais explorou nessa aula. As confissões, diferente de Santo Agostinho, essas confissões elas têm uma característica muito renascentista, que é aquela coisa de valorização também do indivíduo. Claro que o indivíduo ele tem que ter sempre essa visão do bem comum, mas não pode ser deixado de lado. Não somos só... O ser humano tem que ser visto também na sua individualidade, na sua particularidade, e não só no grupo. Juntamente com o Diderot, a enciclopédia, né, que tentava recolher todo o conhecimento consolidado científico da época, teve uma participação bastante efetiva, uma colaboração bastante nobre do Rousseau, tá, uma participação bastante importante. Cartas sobre a Providência, Cartas sobre os Espetáculos, Adivinho da Aldeia, que são obras de cunho teatral. Tá? Rousseau também, ele era um roteirista, então essas obras elas fazem parte de espetáculos que foram utilizadas como peças de teatro. E eu finalizo essa videoaula com essa frase de Rousseau: por meio da educação, da disciplina, é possível colher os efeitos benéficos do bem comum. Então isso merece um destaque, tá, no pensamento de Rousseau. O papel da educação é fundamental para que o ser humano realmente se torne um cidadão, né, se torne uma pessoa que não veja só de maneira individualista, não olhe para o próprio umbigo apenas, mas que tenha essa perspectiva do social. Trazendo isso para os nossos dias que a gente está vivendo, né, um tempo de pandemia, é um momento de solidariedade, não é um momento de ficar olhando só para você individualmente, para a sua família, por exemplo, justamente por não ter um pensamento do bem comum, que as pessoas vão ao mercado e compram tudo, né, pensando que o mundo vai acabar, e estocam tudo e não pensam que, de repente, essa postura, essa atitude pode fazer com que outras pessoas fiquem sem o alimento. Então, além de não compartilhar, ela ainda chega a esse ponto de ser individualista. Para vocês verem como é importante o pensamento social, né, de não ver apenas a sua bandeira, o seu partido de forma individualista, mas tentar enxergar o todo. Isso realmente que é ser um ser humano, um cidadão de fato consciente. O conceito de cidadão de bem anda um tanto quanto deturpado nos dias de hoje. Bom, é isso, tá bom, terceirão? Espero que eu tenha contribuído com vocês, tenham gostado. Encerro essa videoaula orientando para vocês a lição de casa, páginas 38, 39 e 40, que vão justamente tratar, né, desses grandes filósofos contratualistas, tá bom? Todos os exercícios, tanto sedativos quanto de múltipla escolha. Então, é isso, terceirão, Colégio Andrade. Obrigado pela atenção de vocês até aqui, tá? Continuem aí na quarentena, fiquem em casa, lavem as mãos, não deem ouvido às tolices e continuaremos juntos aí virtualmente, por enquanto, mas com aquela esperança de que em breve nos encontraremos presencialmente. Tá bom? Forte abraço, tchau, até a próxima.